Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Então, nós novamente aqui. Eu sou o Carlos Edinaldo, professor de Teologia, e hoje nós vamos estudar aqui o livro de Atos, o capítulo 10. Então, nós viemos aí estudando uma série aí, estudando capítulo por capítulo, e hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre esse capítulo 10, falando do Cornélio, centurião, a visão de Pedro, do apóstolo Pedro, né? Tendo a visão aí de alguns alimentos. Então nós vamos compreender um pouquinho, vamos entender como que funciona todo esse capítulo, o que ele está nos transmitindo para nós. Então, ele começa com a história de um centurião chamado Cornélio, um romano de Cesareia. Era um homem gentil, porém piedoso, cheio de obras, buscava a Deus, orava a Deus. Então era um homem temente a Deus, que reconhecia Deus de Israel como Deus do povo, certo? Então Cornélio ele vê diante de uma visão aí, um anjo aparece para ele e conversa com ele. Isso aconteceu que hora? Na hora nona, aproximadamente 3 horas da tarde. Então era de costume dos judeus, nesse horário, se dobrarem, colocarem o joelho no chão e fazer uma oração para Deus, agradecendo, louvando a Deus, né? E Deus reconhece aí todo o trabalho de Cornélio, né? Cornélio é reconhecido por Deus através dos seus trabalhos, vê as obras deles, né? Então o anjo aí fala: Cornélio, suas obras são boas e as suas obras chegaram até a memória de Deus. E ele pede para que Cornélio manda chamar um homem chamado Pedro, para que pudesse estar ensinando tudo o que ele deveria estar fazendo para estar agradando a Deus aí. Então, só para a gente entender aí, Cesareia, né, no mar Mediterrâneo aí até Jope, então uma boa caminhada. Então ele manda alguns mensageiros até Jope para chamar Simão Pedro, né? E esses mensageiros vão até lá e encontra Pedro hospedado na casa de Simão, curtidor à beira do mar. E o que é esse curtidor? Só para a gente entender um pouquinho aí o significado. Então é alguém que é perito, a profissão dele é curtir, pegar o couro de animais e aí transformar em algo, sapatos, bolsas, o que eles usavam na época lá. Então, alguém perito na profissão de curtir, a arte de converter peles de animais em couros, né? Então, esse é o curtidor. Então, escolhido 2 soldados aí piedosos que realmente são tementes a Deus e foram chamar Pedro. A distância aí de Cesareia até Jope chegava a ser 50 quilômetros de distância, e um outro detalhe, eles iam andando a pé, não tinha carros, tinha animais, cavalos, mas a maior parte das viagens era feito andando. Enquanto isso, Pedro ele tem uma visão, e nessa visão aparece todo tipo de animais, de répteis que são impuros, considerados pelos judeus, considerados pela lei. Lá no livro de Levítico, capítulo 11, 1 a 47, nós vamos ler, mas lá traz uma lista de animais que são impuros e animais que são puros. E aí segue alguns animais terrestres, tá? Então falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhes: fala aos filhos de Israel, dizendo que esses animais aí, que eles não poderiam comer, foi passado para os filhos de Israel, dizendo: esses são os animais que comereis. Dentre todos os animais que há sobre a terra, dentre os animais, todo que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas e rumina, deles comereis. Então, nós vamos conhecer alguns animais aí, tá? O primeiro, o antílope, vocês estão vendo aí pela figura, né? É um tipo aí de um cervo do mato, né? O segundo é o boi, então não poderia comer boi. O terceiro seria o búfalo, tá? O quarto, a cabra montês, que é a cabra da região lá deles. Então vocês estão vendo aí a cabra aí no quarto. O quinto seria a própria cabra, não poderia estar comendo, né? Esses, na verdade, eles deveriam comer, são animais que poderiam ser comidos, tá bom? São animais que têm unhas fendidas, então esses eles poderiam comer. O sexto aí a camurça,
Vocês estão vendo, é outro tipo de servo. O 7º é o servo, o próprio servo. O 8 é o cordeiro, tá? O 9 é a ovelha. O 10 é o veado, animais que poderiam ser comidos. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas, tipo o camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas. Esse vos será imundo. Então, olha, o camelo é imundo. Tá? E o coelho, porque rumina, mas não tem unhas fendidas. Esse vos será imundo. Então, o coelho também considerado um animal imundo. E a lebre também, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, essa vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina, esse vos será imundo. O porco será imundo. E os peixes? Vamos para os peixes. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, esses comereis. Mas todo que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todo réptil das águas e todo ser vivente que há nas águas, esses serão para vós abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis, e não abominareis o seu cadáver. Todo que não tem barbatanas ou escamas nas águas, será para vós abominação. Então os animais, tá? Dos animais que há nas águas. Então, peixes puros têm barbatanas, nadadeiras, escamas. A sardinha é um exemplo, o gó, o salmão, a merluza, esses são peixes puros, tá? E os impuros, que não têm barbatanas ou não têm escamas, tipo aí o camarão, caranguejo, tá? E alguns outros peixes aí, o polvo. E as aves? Quais são as aves? Então, olha, das aves, estas abominareis, não se comerão, serão abominação a águia, e o quebrantoso, que é o quebra-osso, certo? E o enxofrango, que é o tipo de animal que é o nosso famoso quero-quero, certo? E o milhano, também não comereis. E o abutre, segundo a sua espécie, todo corvo segundo a sua espécie, né? E o avestruz, e o mocho nós sabemos aí a coruja, e a gaivota, e o gavião segundo a sua espécie. Então tem várias espécies de gaviões aí, né? E o bufo, esse é o bufo, outro estilo, outro tipo de coruja, tá? E o corvo marinho também, e a coruja aí que nós conhecemos, certo? E a gralha, o cisne também não pode ser comido, o pelicano, certo? A cegonha, que mais? A garça segundo a sua espécie, a polpa, o morcego. E os insetos? Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. Um exemplo de alguns aí, tá? Barata, formiga, piolho e assim por diante. Mosca, as abelhas e assim por diante aí. Então esses tipos de insetos jamais comereis, porque são impuros, é uma abominação, tá? Tem mais aí, a mosca, formigas, joaninha. Então esses são os insetos, tá? Mas isto comerei de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, ou que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Deles comereis a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto. Por isso que eles comem muito gafanhoto lá naquela região, tá? Devorador segundo a sua espécie, o grilo segundo a sua espécie e o gafanhoto segundo a sua espécie. Então olha aí, insetos limpos, logusta migratória, tipo de um grilo, outra logusta, outro estilo de grilo, gafanhoto devorador, o grilo, o gafanhoto. Então são as espécies. Todo animal que tem unha fendida, mas a fenda não se divide em duas, e todo que não rumina
vos será por imundo, qualquer que tocar nele será imundo, e todo animal que anda sobre as suas patas, todo animal que anda a 4 pés, vos serás por imundo. Qualquer que tocar nos seus cadáveres será imundo até a tarde, e o que levar os seus cadáveres lavará suas vestes, e será imundo até a tarde. Eles vos serão por imundos. Tá? Livro de Levítico. Então olha os répteis aí, o crocodilo da terra, nós conhecemos aí como dragão da terra, lagartixa, lagarto de areia, o camaleão. Então são animais imundos. Esses também vos serão por imundos entre os répteis que se arrastam sobre a terra, tá? A doninha, o rato, a tartaruga e sua espécie, o ouriço, cacheiro, né? O lagarto, a lagartixa, a lesma, a toupeira. Tá? E no Novo Testamento, lá no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 18 e 19, Jesus está purificando alguns alimentos ali. Então, será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isto, Jesus declarou puro todos os alimentos. Então, todas as vezes que nós formos nos alimentarmos, devemos orar pelo alimento, pedir para que Deus esteja purificando e que aquele alimento venha nos trazer saúde, né? Lá no livro de Atos capítulo 10, Pedro ficou assustado. Enquanto Pedro estava ainda tentando entender aquela visão, os mensageiros de Cornélio chegaram lá, versículo 17 ao 18. Então os mensageiros chegam, é importante, tá? Vocês lerem, dão uma lida no capítulo 10. Os soldados de Cornélio chegam a Jope, na casa de Simão, que é o curtidor de touro, e o Espírito Santo avisa Pedro que os homens estão lá, que ele deveria estar descendo aí, que vem da parte de Deus, para que Pedro fosse acompanhando eles até o destino, tá? Então o Espírito Santo avisa Pedro sobre esses homens, sobre os soldados, e Pedro se apresenta aos soldados, e eles contam para Pedro a história. Então eles falam com Pedro qual o motivo que os levaram até ali. E Pedro vai para a casa de Cornélio. Então alguns irmãos foram com Pedro lá para Cesareia, versículo 23. O versículo 24, a família de Cornélio estava todo reunido. Então olha a fé de Cornélio. Ele não queria apenas a glória para ele não queria apenas que ele ficasse sabendo da novidade, que ele alcançasse a salvação, mas ele quis levar toda a família, e toda a família estava reunidos ali com a intenção de saber o que Deus tinha para falar para eles. Então Cornélio aí se prostra diante de Pedro, e Pedro fala: olha, a adoração deve ser somente para Deus. Está lá no livro de Apocalipse 22, do 8 ao 9, adora somente a Deus. Então Pedro repreende ele e fala: sou um homem igual a você, então deixa para você adorar o próprio Deus. Versículo 28, Pedro justifica por estar na casa de gentios. Então ali ele está na reunião com os outros apóstolos, e ali ele justifica por que ele foi na casa ali daquele gentio, né? Cornélio, ele explica a visão para Pedro. Nós vemos lá que ele está explicando essa visão, explica o que aconteceu, está no versículo 30 ao 32, e ele declara que estamos aqui ansiosos para ouvir tudo o que for ordenado da parte de Deus. Então ele sabia que Pedro estaria trazendo a palavra, a mensagem de Deus para ele e para toda a família dele. Então olha lá o livro de Mateus, o capítulo 5, versículo 6. Lá diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Deus estará cuidando do seu povo. E Pedro reconhece que Deus não faz acepção de pessoas, nem de judeus e nem de gentios. Ele reconhece que Jesus na cruz uniu os dois povos em um único povo, as duas nações em uma única nação. Então tanto judeus como gentios, tá? Um único homem, um novo homem através da cruz. Então através de Jesus Cristo, através do nascimento, do batismo, ambos se tornam um só povo, um só homem, um novo ser.
Então, tanto judeus como gentios devem estar ligados a Jesus, passar por essa transformação de vida e se tornar-se um novo homem, tá? Então, todos ligados em um só. E a pregação a gente vê no versículo 36 ao 43, a pregação de Pedro aos gentios. Então Pedro ali, ele está apresentando a Jesus Cristo na casa de Cornélio, a todos os seus parentes que estavam, todos os seus familiares que estavam ali reunidos. Ele apresenta Jesus. Então qual que é a mensagem? Jesus Cristo, o Nazareno, ungido de Deus, escolhido por Deus, ele ressuscitou no terceiro dia. Então está contando a história de Jesus, e ele fala: somos testemunhas dele, nós somos testemunhas oculares, estávamos presentes, nós vimos tudo acontecer, vivemos com o próprio Jesus, fomos ensinados pelo Jesus Cristo. Os gentios já ouviam a mensagem desde João Batista. Então apareceu João Batista contando: arrepende-se, que o reino está próximo, arrepende-se, que o Messias está chegando. Então João Batista abriu o caminho, e todo aquele que crer em Jesus Cristo e for batizado vai receber o que? A remissão dos pecados. Os pecados serão tirados e jamais lembrados. Essa é a promessa. Sempre Pedro testemunhou de Jesus Cristo onde ele passava, sempre apresentando Jesus como Messias e Salvador, e apresentando o reino, que o reino é espiritual. Do versículo 44 ao 46, o Espírito Santo desce sobre os gentios. Então o Espírito Santo caiu sobre o que ouviam a palavra de Deus, e os judeus vieram com Pedro de Jope e se admiraram. Por quê? Porque os gentios receberam o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. E qual que seria o próximo passo? O próximo passo seria, então, o batismo, ser batizado para confirmar essa fé em Jesus Cristo. E diante eles começaram a falar em línguas, Então uma outra forma de falar com Deus. O falar em língua deverá ser falado, está lá no 1 Coríntios capítulo 14, lá ele dá uma boa explicação sobre o falar de línguas, Paulo explicando sobre o falar de línguas. Então, se você tem um dom de falar em línguas, se você fala com Deus, ótimo, você vai saber muito bem o que você está falando com Deus e o que você vai estar ouvindo. Porém, para você falar com outras pessoas, há necessidade de ter um intérprete, Quando você for falar com outra pessoa, se você tem esse dom, que os dons são diversos, então tem que ter um intérprete. Se não tiver, é melhor ficar calado. Lá no livro de Atos, capítulo 11, versículo 15, caiu o Espírito Santo aos gentios como nós em nós no princípio. Então eles reconhecem que os gentios também estavam participando dessa graça, Assim como aconteceu com os apóstolos. Não tinha acontecido mais e não aconteceu mais depois desses atos aí. E qual a importância do batismo? O batismo seria aí, Pedro recomenda o batismo para a família Cornélio, para estar participando aí dessa nova comunidade, a comunidade cristã. Então Pedro recomenda o batismo, mesmo eles ouvindo a palavra, aí o Espírito Santo descendo, a necessidade de ser batizado, nascer de novo, se tornar um novo homem. Pode alguém recusar a água, ser batizado assim como nós, para receber o dom do Espírito Santo? Está no capítulo 2 de Atos 38, quando é batizado, recebe o dom do Espírito Santo. E conforme o cristão vai se perseverando na doutrina de Cristo, o Espírito Santo vai habitando dentro dele e aí ele vai se fortalecendo cada vez mais. Então é papel do cristão, sim, estar alimentando o Espírito Santo para que ele possa estar atuando na vida, Então, hoje existem muitos cristãos que acabaram se desviando. Por quê? Porque ele não alimentou o Espírito Santo dentro de si após o batismo, Então é necessário estar vivendo uma vida digna perante a Deus, buscando a Deus. E toda a família de Cornélio aceitaram o batismo e foram batizados aí. Diante dessa pregação, então nós vimos o que? Pedro anunciando Jesus Cristo, e eles reconhecendo e sendo batizados. E por hoje, meus alunos, meus irmãos, colegas,
terminamos esse estudo aí do livro de Atos capítulo 10, tá? E na próxima aula aí nós terminaremos, estaremos estudando aí o capítulo 11. Que Deus nos abençoe e todos tenham uma boa semana. A paz do Senhor para todos.